Senhor, irmãos. Amém. Se colocar em pé, fazer uma oração, iniciamos o salmo dominical. Quando após essa oração, o Marcelo vai colocando o Senhor de cuidado. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, para te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade, por este privilégio, meu Pai, de estar mais um dia na tua casa. Meu Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui já chegaram, também aqueles que estão a caminho à tua casa, meu Senhor. Traga eles em paz, livrando e guardando de todo mal, meu Pai. Senhor, continua conosco, meu Deus, nos ajudando, nos dando força, nos fortalecendo, meu Pai, que possamos estar na tua casa, na tua presença, meu Senhor. Nos ajuda, meu Deus. É o que eu te peço, te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Passar a oportunidade. Pode ser, irmãos. Vamos lavar o número 15 da harpa. Ó, cão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri,
e agora me alegre em sua luz. Amém. Deus abençoe o Marcelo. Vamos se colocar em pé para estar lendo nossa lição de hoje. E logo após, a professora Damares vai estar assumindo a classe. Os irmãos que não têm a revista, o texto de referência se encontra no livro de Daniel, o capítulo 3, o verso 13, 14 e 15. Os irmãos que não têm a revista, o texto de referência se encontra no livro de Daniel. 13 de setembro de 2020, nossa lição hoje é a 11, a 11ª. Estamos chegando no final de mais um trimestre, né? Abençoado. O tema da nossa lição de hoje: enfrentando as fornalhas da vida. Texto áureo. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Daniel 3:30. Verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. Segundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E terceiro, revelar que é no fogo que somos testados. Texto de referência, Daniel 3, verso 13 ao 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita e do fole, e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorastes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorastes, sereis lançado na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Amém? Mais uma lição abençoada, irmãos. É uma história muito conhecida, mas eu creio que vamos aprender muito essa manhã. Vamos fazer mais uma oração e logo após a Damares assume a classe. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, meu Senhor, para te agradecer, meu Deus, por esta manhã. Papai, continua conosco, meu Senhor. Abençoa a Tua filha que estudou, que se preparou. Que Teu Espírito Santo possa vir fazer ela lembrar. Nos ajuda, meu Deus, a ouvir, a entender e a viver a Tua palavra, meu Senhor. Porque a Tua palavra nos dá força, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos aviva, a Tua palavra nos edifica, meu Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz esta manhã. Nos ensina, meu Deus, e nos ajuda a viver conforme a Tua palavra, porque boa e agradável é a Tua palavra, meu Senhor. Assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença é suficiente esta manhã, para nos sustentar, meu Deus, para nos abençoar, para nos ajudar a permanecer nos Teus caminhos, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos, aos irmãos que vieram aqui, aos irmãos que estão em casa nos assistindo. A nossa lição, ela vai ser explorada bem no livro de Daniel. Mas antes da gente chegar lá em Daniel, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias lá no livro de Levítico, para a gente poder entender por que o povo de Israel estava lá na Babilônia. Como que eles chegaram lá, por que eles chegaram lá, se eles eram um povo escolhido, se eles eram o povo da promessa. Lá em Levítico 11, nós vamos entender mais sobre isso.
vai ser a nossa introdução aqui, nessa manhã. A gente tem que entender, precisamos nos lembrar, como que era esse povo. Quem era esse povo, o povo de Israel? Eles eram um povo que foi prometido por Deus a Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele teria uma descendência numerosa, que ele teria uma descendência que seria incontável. E a herança dele foi passada, a promessa foi passada por Isaac, por Jacó. Na era de Jacó, ele teve lá os seus 12 filhos, as suas 12 tribos, que se tornariam suas 12 tribos. Houve um momento de grande fome, eles precisaram ir até o Egito, reencontraram José, que era governador do Egito, e permaneceram no Egito por muitos anos, até que eles começaram a ser escravizados, se tornaram escravos no Egito. E foram tirados do Egito pelas mãos de Moisés. Moisés foi aquele que ficou responsável por fazer com que o povo de Israel retornasse à terra prometida, a terra dada a Abraão. Porém, quando eles chegaram lá na terra prometida, antes de chegar na terra prometida, foram dadas a eles algumas regras, né? Antes da gente começar o jogo, a gente tem que saber quais são as regras. Deus queria que o povo de Israel entendesse como que deveria ser o comportamento deles dentro da terra prometida, para que eles não se desviassem. Porque não adiantaria nada eles serem tirados do Egito se não tivessem deixado as coisas do Egito lá atrás. Não adiantaria nada eles terem ficado 40 anos no deserto, ter perdido uma geração inteira para que novos filhos pudessem entrar sem os vícios antigos, sem a idolatria do passado, sem a murmuração, chegassem na terra prometida e fizessem as mesmas coisas que faziam antigamente. Então Deus deu a Moisés, por Moisés, a lei mosaica, que o povo de Israel deveria cumprir. Então vamos ler uma parte que é extremamente importante para a gente poder entender a nossa história, que ela é baseada. Hoje nós vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de Ananias, Misael e Azarias. E por que eles permaneceram firmes? Eles não fizeram aquilo que o povo estava fazendo, eles não se curvaram, eles não comeram do banquete do rei. Por quê? O povo de Israel tinha por costume, o templo era uma coisa só para homens, pais de família, os patriarcas, o templo mesmo. As pessoas, as mulheres, as crianças, não frequentavam o templo como a gente frequenta hoje, sentadinho, bonitinho, assistindo aulas, assistindo doutrina, culto da família, não. Eles tinham algumas festas anuais, que todos faziam a cerimônia, mas o ensino era passado dentro de casa, de pai para filho. E era uma questão extremamente importante e crucial, como a gente aprende hoje, fundamentalmente, dentro de casa, a ler, escrever, as criancinhas pequenas, está todo mundo estudando dentro de casa, com auxílio do pai e da mãe. Essa era a realidade do povo de Israel. O povo de Israel tinha escola dominical em casa, o povo de Israel tinha doutrina em casa, era em home, e todo mundo estudando em casa, e o pastor ali da casa, o pregador, aquele que dava aula, era o pai e a mãe, que ensinavam para eles aquilo que eles viveram no passado, toda a história, toda a trajetória, desde lá de Adão e Eva, da queda, Abraão, Isaac e Jacó, toda a história do povo. Então vamos ler Levíticos capítulo 11. O livro de Levítico, ele é instrução para que os sacerdotes pudessem passar, os levitas, pudessem passar para o povo e conduzir o povo a uma adoração correta. Então, olha, vamos ver aqui em Levítico 11, como que era, olha o título que nós já temos, os animais que devem e não se devem comer. Eles tinham na lei deles uma regra de animais puros e animais impuros. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes, fala aos filhos de Israel, dizendo
estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais de todos que têm unhas fendidas e fenda nas unhas, se divide as duas e rumina, deles comereis, destes porém não comereis. 2 que ruminam, o que tem unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, o coelho, a lebre, e começa a falar dos outros animais, animais do mar, que podia comer peixe, mas não era qualquer peixe, não podia comer os frutos do mar, tudo por uma questão de, e aqui no capítulo 11 todo, até do preparo da comida. Vai preparar a comida? Assa, não cozinha, se cozinhar, não cozinha no leite, toda uma preparação. Mas por quê? Por que a comida é impura aqui? O problema não era a comida, o problema não era a lebre, não era o coelho. O problema é que esses animais, esses alimentos, eles eram feitos, preparados pelos povos caldeus, pelos povos pagãos, em forma de culto, em forma de reverência, em forma de sacrifício. Eles que vieram de um costume egípcio, que aprenderam a culinária egípcia, que estava dentro deles aquilo, eles tinham que se desligar daquilo, porque era uma forma de culto a outros deuses, era uma forma de idolatria. A gente, quem cresceu na igreja evangélica, sabe que essa época, final do ano, perto da data das crianças, a gente não pode fazer o quê? Aceitar doce de estranho. Não aceitar doce de quem? Cosme e Damião. Já ouviram, já passaram por isso? A mãe já avisou? Olha, não pega doce de Cosme e Damião, não. Por que não? Que é oferecido, né? Já passou por isso, Alex? Já, a gente não pega. Vai falar para o filho também, não aceita doce de Cosme e Damião, não. Era basicamente isso. Quando os meninos chegaram lá na Babilônia e ofereceram para eles a comida, o banquete do rei, era a mesma coisa deles estarem vendo lá os doces de Cosme e Damião, sabe? Não posso pegar isso não, isso daí é oferecido. Esse que era o entendimento. Então a gente chega aqui na nossa lição entendendo como eles pensavam, entendendo como eles compreendiam. E é diferente dos demais jovens, né, que aceitaram ali, esses disseram não. E esta lição está como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigos do jovem Daniel. O escritor de Daniel é o próprio Daniel. Eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia por volta aí de seus 14 anos, 12, 14 anos. Eles eram adolescentes, eles eram novinhos, mas a consciência que eles tinham das escrituras, quando a gente fala escrituras, aqui fundamentalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e os profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, que era muito próximo deles, datas muito próximas, muito contemporâneo. O profeta Isaías tinha feito declarações, profecias sobre o exílio, profecias sobre o povo que seria tirado de dentro, de que Israel seria tirada, levada para fora, devido à sua desobediência, devido à sua idolatria. Então era uma coisa muito atual para eles. Deus permitiu que o povo fosse levado. Vamos lá para Daniel, capítulo 1 de Daniel. Lá no capítulo 1 de Daniel, a gente precisa entender como é a visão de Daniel. Daniel, ele era um cara tão crente que ele viu que aquele cativeiro não era uma coisa, meu Deus, olha o que o diabo fez na nossa vida, tomou o seu povo e levou e está aprisionando. Não, Daniel tem a visão de que aquilo é uma permissão de Deus. Daniel, ele está antes de Oséias, depois de Ezequiel, lá pertinho dos profetas. Daniel capítulo 1, versículo 1, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, eles cercaram a cidade de Jerusalém. Não entra comida, não sai comida, o povo fica fraco, o povo fica sem ter como guerrear, como se defender. Eles primeiro fazem com que o povo fique fraco. E o Senhor entregou nas suas mãos. Isso aqui foi Daniel escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma
parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e apôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel, é claro, Deus permitiu, Deus entregou. Por que ele sabia que Deus entregou? Porque os profetas já tinham avisado que Deus entregaria o povo. O povo estava fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Nós temos lá em 2 Reis, e é legal a gente ver isso, e saber que a Bíblia, ela toda se explica, né? Então a gente tem ali partes da mesma história em 2 Reis, em 2 Crônicas, lá em Daniel, em Jeremias, nos demais profetas. Todos eles vão ali se dizendo, vão se explicando, cada um com a sua visão, cada um com o seu ponto da mesma história. Então são livros contemporâneos. Em 2 Reis, capítulo 20, vamos ver o que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 20, porque vai ser realmente isso, quando o povo foi tirado de dentro de Israel. É legal a gente explicar que o reino, ele tinha sido dividido. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em 2, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com a capital de Samaria, capital ali política, a capital deles religiosa. Eles fizeram para si 2 formas, 2 lugares, 2 cidades, a cidade de Dan e a cidade de Betel, para eles poderem adorar. Então, o reino do norte, o certo do país, seria que todos eles fossem entregar o sacrifício em Jerusalém, que era a cidade escolhida para o culto, para a adoração. Mas como eles se dividiram, o reino do norte ficou sem Jerusalém. Então fez Samaria para a capital política, Dan e Betel para a capital ali da adoração. Das 12 tribos de Israel, 11 delas receberam um lugar para morar. A gente vê bem isso no livro de Levítico. Mas os levitas, né, a tribo de Levi não recebeu lugar para morar. A tribo de Levi ficaria espalhada no meio do povo, teria suas casas, cada família da tribo de Levi teria suas casas, mas ficaria dentro dos bairros, vamos assim dizer, dos distritos dos outros amigos, dos outros irmãos, das outras tribos. E dessas outras tribos, eles ajudariam a tribo de Levi. Os levitas, eles teriam o seu trabalho, o seu esforço todo na obra de Deus. Eles deveriam ser recompensados por isso, pagos por isso. E era um acordo, a lei, era essa a regra. Então, o povo todo se dividiu, o reino do norte ficou com 10 tribos. Ficou as 10 tribos, maior parte. A tribo de Judá foi a única que ficou isolada no reino do sul. E ali junto com os levitas, com a tribo de Levi. O que aconteceu com a tribo do norte, com o reino do norte? Eles foram também sitiados, eles também foram levados cativos, eles também foram prisioneiros, mas de um outro povo, do povo assírio. Por quê? Por causa da idolatria, por causa da falta de respeito que eles tiveram com Deus, de guardar os mandamentos de Deus. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, versículo 14. Isso aqui é maravilhoso. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens de onde vieram a ti? E disse Ezequias: vieram de um país muito remoto. Qual país? Babilônia. Olha a Babilônia entrando. A Babilônia, ela não chegou do nada e sitiou Israel. Ela já foi entrando antes, anos antes. E olha o que o profeta Isaías diz. E disse ele: que viram da sua casa? O que você deixou o pessoal lá da Babilônia ver da sua casa, rei? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Começou aí. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa, a gente leu lá em Daniel, que Deus entregou o rei e entregou os utensílios, entregou tudo nas mãos da Babilônia, de Nabucodonosor. E eis que vem dias que em tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus
pais, até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos, que procederam de ti, e que tu gerares, tomarão para os que sejam eunucos, no paço do rei da Babilônia. Essa palavra aqui, eunuco, é interessante. Sempre quando a gente vê na Bíblia, tem um entendimento generalizado de que o eunuco seria aquele rapaz que foi pego como servo para servir dentro ali do harém, e por uma questão de segurança, para que ele não se envolvesse com as esposas do rei, com a filha do rei, ele tivesse ali passado por uma questão, uma cirurgia, e foi castrado, para que não tivesse relações com as pessoas, com as mulheres com que ele cuidava, que ele tratava. Mas eunuco é muito mais amplo que isso. Não eram só os meninos que eram pegos para esse tipo de serviço e passavam por esse tipo de cirurgia, de procedimento. Eles eram todos aqueles que serviam dentro do palácio e tinham uma preparação diferente. Foi o caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram eunucos. A gente tem ali a fala de Daniel, que quem comandava eles era o chefe dos eunucos. Não necessariamente eles tenham passado por esse tipo de procedimento, mas se passaram por esse tipo de procedimento, que a Bíblia não relata, a gente sabe aqui de Daniel, que Daniel não fala de ter família, não fala dos amigos dele terem família também. Mas isso não deve ser uma coisa pesada, e você pensando, poxa, então quer dizer que eles eram homossexuais? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. A pessoa que ela trabalhava dentro do templo, não necessariamente ela era homossexual, porque passava pelo procedimento. E não eram todos que passavam pelo procedimento também. Era um serviço. Eram pessoas que eram separadas para servir dessa maneira. Ok? Então, isso a gente não tem. São especulações. Se passaram, se não passaram também, não... acho que não interfere na dignidade deles como servos de Deus. Eles foram pessoas que serviram a Deus, mediante a todas as circunstâncias. Isso acho, não descaracteriza eles, não menospreza eles. Mas não temos a confirmação se passaram ou não pelo procedimento. Mas eles estavam ali para serem servos do rei. Isso foi a profecia de Isaías. Lá atrás já estava falando que iria acontecer. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais alto dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias ali ele era um rei, que teve uma atitude boa de tirar os ídolos, mas o Manassés, o filho dele, olha o que o Manassés fez. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, reino do sul, parte baixa de Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões. Quando o povo de Israel chegou lá com Moisés deixou eles na porta, eles entraram com Josué, guerrearam, tiraram as cidades que estavam ao redor. A regra era, se as cidades que estiverem ao redor da terra prometida, vocês fizerem um acordo de paz, ok, passa. Se não aceitar acordo de paz, mate todos os homens, deixe as mulheres e as crianças. Mas na terra que vocês forem habitar, mate todo mundo. Tire tudo, para que vocês não se contaminem. E na Bíblia, nova tradução de linguagem de hoje, diz, com as coisas nojentas que eles faziam. Com as coisas nojentas que eles fazem. Olha o que Manassés fez, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Que altos eram esses? Altos de adoração a deuses pagãos. Seu pai tinha destruído e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e que se inclinou diante de todo o povo, todo o exército dos céus, e o serviu. O exército dos céus, ele adorava as estrelas, adorava o sol, adorava a lua. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Porém, o meu nome, a cidade era de Deus. Manassés, como muitos reis, tirou Deus de Jerusalém
e colocou outros deuses. E até, olha que absurdo, uma coisa que é extremamente contestada por Deus, que Deus disse em vários momentos da Bíblia, não faça isso, e olha o que ele fez. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Eles entregavam, existia um deus chamado Moloque, que requeria crianças a sacrifício. E Manassés fez isso, entregou o próprio filho para ser sacrificado a um deus pagão. E ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. O povo de Israel esqueceu de Deus. O povo de Judá, a tribo de Judá esqueceu de Deus. Assim como as outras 10 tribos lá do norte. Os impérios que nós temos aqui na Bíblia, começam lá o Império Egípcio, que dominou o povo de Israel. Depois veio o Império Assírio, que dominou o reino do norte. O Império Assírio pegou o povo do norte, o povo de Samaria. Eles tinham a forma de colonização deles, era a seguinte, eles pegavam o povo da terra que eles dominavam e espalhavam ela pela terra. Pegavam pessoas de outros povos, nações e colocavam dentro daquele povo. A gente sabe, isso aqui no Novo Testamento, quando Jesus conversa com a samaritana, e a samaritana fala, mas por que você está conversando comigo lá no poço? Lembram dessa história? Mas os judeus não conversam com os samaritanos. Começou o preconceito deles na época em que os assírios pegaram o povo do reino do norte, de Samaria, capital Samaria, e misturaram. Pegaram outros povos e misturaram, colocaram dentro do reino do norte. Para quê? Para que a resistência daquele povo, a sua origem, a sua história, a sua cultura, as suas comidas, as suas vestes, sua religião fosse quebrada. Para que todo o seu poder político fosse destruído. Esse era um método de colonização, vamos assim dizer, dos assírios. Os babilônicos que tomaram o reino do sul, eles tinham um outro pensamento. Como que era a colonização do reino do sul. A Babilônia era uma forma mais civilizada, vamos assim dizer. É um soft power, é um poder mais leve, mais brando. Não era pegar e jogar e aprisionar, encarcerar as pessoas, não. Era tratar bem. A Babilônia chegava, pegou os mais ricos, primeira viagem, primeira leva, provavelmente aqui Daniel foi. Pegou os mais ricos, levou para a Babilônia e tratou bem. Daniel e seus amigos, eles eram os príncipes. Eles eram filhos de pessoas importantes. Eles não eram os mais pobres, eles eram os mais ricos, os mais bonitos, os mais fortes, os mais inteligentes. E foram separados para servir dentro do palácio. Porque o rei queria pessoas sábias com ele. Queria pessoas boas, importantes, inteligentes, trabalhando no seu reino, no seu governo. Então, a ideia de Nabucodonosor foi, vamos pegar os ricos e trazer, e ensinar a eles a nossa cultura. Você pode fazer tudo na Babilônia, mas com moderação. Né? Você será aceito na Babilônia, seja o que você quiser, seja livre, siga o seu coração. Mas, na verdade, eles estavam sendo dominados pela Babilônia. Era uma dominância lenta, mas uma dominância que entrava no coração deles e tirava tudo que eles tinham enraizados desde pequenos, aquilo que eles aprenderam desde pequenos. Eles foram separados para serem ensinados, para serem aculturados, aprenderem toda a história da Babilônia, aprenderem toda a religião da Babilônia, aprenderem a língua da Babilônia. Eles tiveram que falar outra língua, a ponto de que a língua deles fosse consultada. Eles esquecessem a própria língua, o próprio idioma, e não lembrassem, e assim falassem apenas o idioma oficial da Babilônia. Então, uma dominância muito diferente. Daniel escreve esse livro durante o cativeiro, e o objetivo do livro era incentivar o povo a manter a obediência a Deus. Daniel, ele escreve isso para incentivar as pessoas, para incentivar quem ficou, para incentivar quem estava ali com ele, que eles deveriam servir a Deus, que eles não deveriam deixar as coisas de Deus e esquecer aquilo que foi passado de geração em geração.
foi citado por Jesus e por autores do Novo Testamento. A gente tem ele lá em Hebreus. Na época era provável que os rapazes tinham entre 12 e 14 anos. Os governantes por qual Daniel passou, ele conta isso, foi Nabucodonosor, Belsazar, Ciro. O método de colonização era esse método mais tranquilo, que não se percebessem que estavam sendo dominados. E os pobres? O que aconteceu com os pobres de Israel? Eles ficaram lá. Foi ainda uma segunda leva de pessoas, mas os pobres mesmos, eles ficaram com um governante. O rei Nabucodonosor colocou um governante de confiança dentro do reino do sul, para que pudesse comandar o povo, mas não comandar de forma que houvesse uma revolta, uma revolução, para que eles não tivessem poder para combater a Babilônia. A situação do reino do sul, né, de Jerusalém, quando os povos vão embora, quando os mais ricos saem, fica ali a pobreza, a miséria, a gente pode ver na descrição de Jeremias, em Lamentações, o pranto, o choro, a tristeza, as pessoas, as mães tendo que cozinhar seus próprios filhos, a fome, situação absurda. Por que isso? Por que isso? Por que Deus permitiu que o povo dele, o povo da promessa, passasse por isso? Por causa da desobediência, por causa da idolatria. As maldades que o povo escolhido fez eram tão grandes que Deus permitiu, soberania de Deus, que Deus permitiu que eles fossem levados. Os jovens, eles tinham o mesmo propósito, eles eram capacitados por Deus, eles buscavam o auxílio de Deus, jovens que não adoraram outros deuses, que temeram ao Deus deles, o Deus de Israel, e que prosperaram em terra estranha. A nossa revista, ela todinha, ela está bem da prosperidade. Ela enfatiza muito isso, e é importante, não é errado, pelo contrário. Né? Deus nos colocou aqui nessa terra para que nós possamos realmente ter o melhor, né? Para que nós pudéssemos nos entregar a Ele, servir a Ele com obediência, e Ele faria com que nós fôssemos úteis, fôssemos reconhecidos, não mendigassem o pão e coisas do tipo, para que nós fôssemos sim abençoados aqui, né? Andando de uma forma correta, seguindo os preceitos de Deus, não tem problema nenhum. Pelo contrário, a gente vê aqui na história de Daniel, os amigos deles, eles eram príncipes. Não tem problema nenhum ser rico, não tem problema nenhum ser próspero, pelo contrário. E isso é uma coisa que a gente enfatiza, que eles foram respeitados pela forma deles, de serem diferentes, de não se desviarem de Deus e de entregarem. Eu acho que isso é um ponto interessante da vida desses 4 jovens. Em especial, eu não posso falar muito de Daniel, porque Daniel vai ser semana que vem. Vou falar de Ananias, Misael e Azarias. A vida desses jovens, eles foram firmes a Deus. Eles entregaram a própria vida por Deus. Eles falaram, não, se eu não adorar a Deus, nada mais é importante para mim. Não importa mais nada, não importa a riqueza, não importa que eu sou governante, que eu trabalho aqui para o rei, não importa nada disso. Se eu não tiver Deus na minha vida, eu vou para o inferno. Então eu não quero, não vale a pena. E for por essa atitude de entrega, de falar, Deus, se o Senhor não for a coisa mais importante da minha vida, nada mais é importante, nada mais tem valor. Se não fosse isso, eles não teriam recebido as bênçãos que eles receberam. Foi quando eles abriram a mão da própria vida que Deus recompensou eles. Porque aí eles não teriam como ídolos, e isso a gente vai ver bastante, o dinheiro, o poder, as coisas materiais, o respeito. Não, eles deixaram tudo isso para servir a Deus. Daniel e seus amigos se viram diante de 2 alternativas. A primeira era se contaminar com a porção de manjar do rei e com o vinho que bebiam. E a segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. Então a gente já entendeu que lá em Daniel, quando o rei fala, olha, seguinte, Aspenaz, né, chefe dos eunucos, separa a comida para eles, a melhor comida, está lá em Daniel 1, Daniel capítulo 1.
Vamos lá em Daniel capítulo 1, que aí a gente fica situado na história, e não perde Daniel. Daniel capítulo 1. E disse o rei a Aspenaz, versículo 3, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciências, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Queria pegar os jovens, realmente, olha, eu vou te ensinar o meu idioma, vou te ensinar a minha cultura, a minha história, a minha religião, os meus deuses, tudo de uma forma muito bonita, de uma forma que igual a Disney ensina pra gente e tudo mais, que a gente aprende a gostar das coisas dos Estados Unidos, a gente usa a marca, a gente usa a calça da Calvin Klein, o tênis da Nike, que é isso, por quê? Porque é os Estados Unidos, e tem gente que você vê aí na rua saindo com a bandeira dos Estados Unidos, tem gente até que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, é culturação. É o soft power, é um poder que vai se apegando e que quando você vê, você já não é mais brasileiro, você é americano. E o seu sonho é morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, sair daqui, ganhar em dólar. Não tem problema nenhum. Mas vocês percebem como isso já é uma estratégia? Não é de hoje. O mais interessante, a Bíblia ela faz com que a gente entenda as coisas que as pessoas veem como naturais de uma maneira espiritual. De uma forma profunda, entendendo o profundo. Por que que o mundo é o mundo? Por que que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Sempre tem ali por trás um porquê. Não é? Ninguém dá nada de graça para o outro. E tudo mais. Tem empresas, na área da tecnologia a gente vê isso. Algumas escolas públicas, alguns cursos, a Microsoft faz o quê? Ela, eu vou abrir mão, eu vou dar a ferramenta para você usar na sua casa, gratuitamente. Você vai aprender tal profissão, vai aprender a ser administrador, eu vou te dar a minha ferramenta, eu vou te dar o meu pacote de ferramentas de graça. Por quê? Porque você vai aprender todinho nele. E aí quando você terminar o seu curso, terminar o aprendizado, você já não sabe mais usar outra coisa. Você vai lá e compra e paga a Microsoft. Por quê? Porque você ganhou de graça. Experimenta. Não é isso? Experimenta. Eu vou te dar de graça para você experimentar. E aí depois você já está viciado. Aí você vê que você foi dominado. Essa era a estratégia de Nabucodonosor. Jovens que não houvessem defeito. Versículo 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Não era comida ruim. Não era galinha de despacho, não era. Era coisa boa, era coisa fina. Comidas que a gente nunca vai ver na vida. Já comeram coelho? Nunca comi coelho. Já comeram camelo? Negócio diferente. Vocês gostam de churrasco? Quem aqui gosta de churrasco? Levanta a mão aí. Opa, né? E pensa, eles saíram de um país que tinha sido sitiado. Um país que tinha sido sitiado. Não entrava comida nem bebida. Não entrava vinho, não era assim, livremente. O carregamento chegou no mercado. Não, era tipo, fui no mercado e só tem aquele tipo de arroz, ou nem tem arroz. Para os ricos também. Eles chegaram num momento tão extremo que eles acabaram se entregando e foram levados. Eles chegaram numa situação crítica na Babilônia. Quando eles viram tudo aquilo, todos os jovens, com exceção aqui que nós temos do relato de Daniel, ele e seus amigos, seus 3 amigos, não aceitaram. E os outros? E os outros filhos de Israel? Os outros príncipes? Todos eles aceitaram? Aceitaram, né? A gente tem só Daniel falando dele e dos seus amigos. Então a gente já entende que os demais aceitaram. Aceitaram o banquete do rei. Versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, a única tribo que ficou. E a única tribo que voltou. Isso é importante saber também. Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Até isso eles tinham que mudar. Qual que eram os nomes que eles receberam? Deixa eu achar aqui. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. E olha que interessante. O significado de Beltesazar. Deus é Bel e protege a sua vida. E protege a sua vida.
Então o nome de Beltesazar já era um nome, né, que já tinha ali uma confissão, uma adoração a um deus pagão. A gente chama Daniel de Daniel, a gente não chama Daniel de Beltesazar, mas a gente chama Azarias, Misael e Ananias de Mesaque, Sadraque e Abednego, né? E esses eram os nomes pagãos dele. Pegou Daniel porque ele escreveu o livro e colocou o nome dele. Mas sempre quando ele chama os amigos dele, ele faz a referência dos nomes antigos dos amigos dele. Que eram os nomes puros, os nomes que tinham adoração a Deus e não aos deuses estranhos. Vamos continuar com os nomes. Ananias foi trocado para Sadraque. E Sadraque era comandado de Acu. Acu era um outro rei, era um outro deus pagão. Misael ganhou o nome de Mesaque. Significado, quem é como Acu? Um era comandado pelo Acu, o outro era como. Quem é como? Uma denominação, um nome também de adoração. E o Abednego, que era Azarias, o significado de Abednego, servo de Nebo. Então eram nomes oferecidos. Olha que coisa. Para que quando as pessoas... Nossa, isso é muito forte, né? Questão de identidade. Quando ele falasse o nome dele, apresentasse o RG dele. Não tinha RG naquela época, né? Mas quando ele se apresentasse, ele já estivesse fazendo uma adoração. Daniel, é imposto isso a eles pelo mundo, mas para eles tinham certeza de quem eles eram, da identidade deles, de adoradores de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles sabiam quem eles adoravam, eles sabiam quem eles eram, eles não esqueceram, mesmo com a comida, com a cultura, com a língua, com os nomes, eles não se deixaram dominar. Dentro de si, eles eram fortes, eles eram a resistência. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração, ele que foi o arquiteto aí da ideia, Deus inspirou a ele, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha, Daniel bateu o pé, foi revoltoso, foi afrontoso, chegou falando, Aspenaz, não vou comer essa comida oferecida, essa comida é demônio. Não, a Bíblia relata isso. Daniel, ele era sábio, inteligente, instruído por Deus. O que Daniel fez? Aspenaz, permite que os teus servos não comam essa comida. Versículo 8. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Dependendo da sua tradução, vai dizer que Daniel, né, pareceu bem aos olhos do chefe. Ele foi um cara que comoveu o coração de Aspenaz. Teve misericórdia dele. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo, Daniel, do que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois, porque veria ele nos vossos rostos, mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça, para com o rei. O rei mandou Aspenaz cuidar bem dos meninos. Se os meninos aparecem lá, pálido, branco, morrendo de fome, porque não comeu a comida, não comeu o camelo, não comeu a lebre, não comeu a quantidade de proteína devida, não bebeu leite lá, ofereceu, ele ficaria em maus lençóis. E o que Daniel disse para ele? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os amigos eram dele e ele colocou o nome dos amigos dele original. Experimenta a peste, olha, experimenta. Não era o que a Babilônia dizia? Experimenta, é só uma vez, se você gostar. Se você não gostar, não precisa. Foi o que Daniel devolveu. Olha, Aspenaz, experimenta os teus servos, nós. Por quanto tempo? 10 dias. Experimenta, peste os teus servos 10 dias. E que nos deem legumes a comer e água a beber. E então se
se examine diante da vossa aparência e a aparência dos jovens que comeram a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com que os teus servos... Olha, Aspenaz, a decisão é sua. Nós somos os teus servos. Experimenta, vê se dá certo. E aí, se der certo, se você gostar, tudo bem. Se você não gostar, se você, pelo que os seus olhos virem, não aprovar, tudo bem. A gente come essa comida aí. Então, versículo 14. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comeram das iguarias do rei. Por isso que a mamãe está certa, que a gente tem que comer o verdinho no prato. A gente tem que comer legumes, tem que comer cenoura, tem que comer... Eu não gosto de cenoura. Mas tem que comer cenoura, tem que comer brócolis, tem que comer couve-flor. O problema foi o espinafre que eles comeram? A questão foi as comidas que eles comeram? Não. Que faz bem, né? Mas a gente vê, e hoje tem a moda do veganismo, né? Pessoa que tira tudo de origem animal, dos vegetarianos. Que você vê pela aparência das pessoas que elas são com semblante, eles são mais magros, né? Não é fitness bombado, de quem come clara de ovo, não. É fitness magrinho, né? Sem aquela camada de gordura. Não tem. Mas como é que eles ficaram mais gordos? Gente, a gente conhece, a gente vê. Tem amigo que é vegetariano, é o osso só. Mas eles ficaram mais gordos, não era comida, era o Deus que eles serviam. Era o Deus que eles serviam que fez total diferença. Era o fato deles terem deixado de adorar outros deuses e adorar o Deus deles, o Deus da promessa, o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. O Deus que ele abençoa aqueles que são obedientes, aqueles que são justos, aqueles que são tementes a ele e praticam as leis, que praticam as coisas que foram definidas por Deus, que guardam em seu coração a palavra dele. Versículo 16. Assim o dispenseiro tirou-lhes as porções das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes jovens, Deus lhe deu, olha o presente. O que eu falei para vocês? Que eles abriram mão de coisas e Deus deu a ele outras coisas. Eles abriram mão de seus próprios desejos, das suas próprias vontades, da sua própria carne, e Deus deu a eles coisas sobrenaturais. O que Deus deu para eles? Deus lhes deu, versículo 17, isso é importante da gente ver, versículo 17. Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, que foi o porta-voz dos amigos dele, deu coisa diferente. Deu um poder sobrenatural. Vocês estão entendendo? A gente hoje fala que nós somos a geração do Espírito Santo, realmente, o Espírito Santo veio, desceu, mas eles já tinham dons espirituais. Eles já tinham dons do Espírito Santo, eles já eram, vamos assim dizer, batizados com o Espírito Santo, antes do Espírito Santo vir. Maravilhoso isso, por quê? Porque eles eram obedientes a Deus, porque eles fizeram prova de Deus na vida deles. E ao fim dos 10 dias que o rei tinha falado, trouxe-os até por vir das nossas vidas, coisas pelas quais talvez a gente vá passar no futuro, no Apocalipse. Deus deu a Daniel. Incrível, não? O que Deus faz na vida do servo dele, de um justo. Coisas ainda que virão. Deus já deu a Daniel entendimento. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, ficaram pertinho do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou. E os achou 10 vezes melhores, 10 vezes mais doutos que todos os magos astrólogos que havia em todo o reino. Eles pediram para Aspenaz experimentar eles por quantos dias? Quantos dias? 10 dias. E quantas vezes Nabucodonosor achou eles melhores? 10 vezes.
Quantas vezes Nabucodonosor achou eles melhores? 10 vezes. Não deixa a máscara te vencer não, irmão. Dá um grito de glória aí. Eles foram achados diferentes. Deus faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Deus faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Acredite nisso. Isso foi escrito com o objetivo de incentivar o povo a permanecer fiel, a permanecer resistente. Esse é o objetivo do livro. Versículo 20, em matéria de sabedoria e discernimento, sobre o qual o rei lhes perguntou. O versículo 21, e Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Passou Nabucodonosor, passou Belsazar, chegou Ciro, Daniel estava lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos, e os espíritos perturbaram, tudo mais. Vamos voltar para a nossa revista. Quem tem revista? Lá em Daniel 1, versículo 8, vai dizer que o texto bíblico mostra que eles e seus amigos não tiveram dúvida sobre de qual lado ficar. Eles seguiram firmes ao lado do Senhor. Aqui cabem duas interrogações que o autor escreve para nós, Igreja do Parque Piratininga. Quais têm sido as suas prioridades, as suas escolhas? Em suas escolhas, Deus tem sido primazia? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer quando, na leitura da ceia, nós temos o examine-se, pois, o homem a si mesmo. É esse exame que nós devemos fazer. Não deixe que os olhos te enganem. Eles não deixaram. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus fala com Samuel a respeito do rei que ele deveria escolher, que tinha sido escolhido. Mas o Senhor disse a Samuel, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Deus está preocupado, sim, com a sua parte exterior, com a sua parte interior. Mas o mundo, assim como as penas, vai olhar para o nosso lado de fora. Vai olhar para o nosso testemunho. Ah, o que importa é o coração. O que importa é que eu tenho Jesus no meu coração. Mas você não demonstra Jesus com as suas atitudes. Como é que as pessoas verão Jesus na sua vida? Para um ímpio, ele não vai discernir as coisas espirituais. Quem não é espiritual, não discerne as coisas espirituais. Essas coisas estão ocultas. Nós devemos ser cristãos por dentro e por fora. Por fora também. Para que a gente não precise nem falar que a gente é cristão. Para que as pessoas vejam, você é diferente. Não deixe que os seus olhos te enganem. A comida e o vinho do rei, no olhar humano, eram atrativos. Porém, era mais um aspecto de programa de assimilação babilônico. Que possamos, diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas, como os destes jovens. Satanás enganou Eva por meio do olhar. Ela viu, nossa, uma fruta bonita. Acho que não tem problema nenhum. Acho que é exagero de Deus. Esqueceu a palavra de Deus. E fez aquilo que era bom aos seus olhos. Davi viu Betseba nadando. Nossa, coisa linda. Não é pecado uma coisa dessa. Não pode nem ser pecado. Foi Deus que fez. Vou lá e estragou sua vida. E a do seu povo também. Deu separação no povo. Deu divisão no reino. Mas, na contramão de tudo, estavam os 4 jovens. Nossas escolhas mostram quem nós somos. Vamos ver Salmos 31, versículo 3. Em Salmos 31, 3 diz assim: porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Satanás tem mantido milhões de pessoas sob a sua servidão. Temos que ter muito cuidado. Pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa como artifício para lhes afastar do Senhor. A utilidade do dinheiro qual que é? Poxa, comprar alimento, comprar comida, uma casa legal. Não é para você adorar a Ele. Poxa, qual que é a utilidade do sexo? É reprodução humana, é alegria e prazer no casal. Mas vira uma coisa do qual a pessoa fica refém, fica viciado. Qual que é o objetivo da comida? Poxa, manter o nosso físico, a nossa parte material, a nossa carne.
Não é para a gente se acabar num churrasco, tudo de uma vez. Se empanturrar de Furioso, de Burger King, de McDonald's. Que é tudo de outra cultura também, né? A gente está comendo comida de outra cultura. Aí, ó, a gente nem vê, a gente ama. Esses dias eu estava falando para minha colega, poxa, às vezes eu me pego pensando em comer um Furioso. Furioso é um lanche do Burger King. Olha que coisa absurda. Qual que é o objetivo da comida? O objetivo da comida é fazer com que você fique ali sustentado. Não é para você ter uma adoração, uma paixão, um vício absurdo. Não, não é isso. Não é para beber, trocar Coca-Cola, que também é de outra cultura. Pela água, não bebo mais água, faz mal beber água. Meu rim funciona só com Coca-Cola. Tem gente que é assim, né? Isso é vício, não pode. Não pode fazer uma coisa dessa. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida e Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é a nossa salvação não é hipótese, é fato, é comprovado. Entre eles, quando nós vamos ver lá em Daniel, a respeito do momento em que eles levantam ali a estátua para adoração, a estátua de Nabucodonosor, e todos têm que adorar. Daniel, ele fala ali que só ele e os amigos não comeram, que os outros meninos tudo comeram. Olha os instrumentos que estavam na hora que eles foram tocar. Ó, vamos tocar o chofar, a flauta, a harpa, o saltério, que está lá em Daniel 3, capítulo 5. Vamos lá para Daniel 3, capítulo 5. A gente leu o 1, agora a gente vai para o 3. Capítulo 3 de Daniel, a estátua de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, era enorme, era um prédio de estátua. Então o rei mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores. Ah, e por que os meninos foram? Vamos ver aqui, ó. Ó o versículo anterior. Daniel, capítulo 2, versículo 48. Depois que Daniel revelou um sonho para Nabucodonosor, Nabucodonosor ficou muito feliz de Daniel. Não vou contar de Daniel, vou contar só dos meninos. Daniel semana que vem. Então o rei engrandeceu a Daniel. Falou assim, nossa Daniel, você é muito inteligente. O rei tinha sonhado um sonho e ele chamou os sábios dele e falou assim, olha, eu acho que vocês estão me enganando. Acho que vocês não são assim tão bons, não. Eu sonhei um sonho, me perturbou, estou injuriado com esse sonho que eu sonhei. Seguinte, se vocês são bons, você tem que dizer a interpretação do meu sonho e o que eu sonhei. Porque eu não vou contar para vocês, que eu acho que vocês não são assim tão bons. Eu acho que vocês são meia boca. Acho que vocês estão me enganando. Vocês ficam mentindo para mim. E quem não fizer isso, olha, é pena de morte. Eita, difícil, hein? E aí os sábios... Mas Nabucodonosor, isso é uma coisa muito difícil, que o Senhor pediu para a gente. Não dá para ser dessa maneira. A gente vai ver isso aqui no versículo 2. É o sonho. Não dá para fazer isso. Só dá para fazer isso os próprios deuses. Só os deuses que têm capacidade de saber o que você pensa. Como é que eu consigo interpretar o teu sonho? Se você falar. Fala, por favor. Aí ele, não, vocês são tudo mentirosos. Vou mandar matar vocês. Arioque, vá lá e mate todos os sábios. E quem era um dos sábios? O Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Diz Daniel 2 que eles moravam juntos. Estavam na mesma casa. Quando Arioque, olha como Daniel, ele era um cara, gente boa. Arioque, que tinha que matar todo mundo, foi lá falar com Daniel. Daniel perguntou, o que está acontecendo, Arioque? Ele falou assim, tem que matar todo mundo, todos os sábios, porque o rei sonhou um sonho, não quer contar o que é, não quer dizer o que é, quer que o povo interprete para ele e diga o sonho que ele sonhou. Aí ele, eita, e agora eu vou ter que matar todos os sábios. Daniel estava conversando ali com um cara que provavelmente ia matar ele. Ele era uma pessoa diferenciada, né? Fazia amizade diferente. A Bíblia fala que nós devemos ter paz com todos. Não é sair brigando com todo mundo, eu sou crente, eu não falo com ímpio. Não, é para ter paz com todos. E paz é diferente de comunhão. Comunhão, amizade, Daniel tinha com os amigos dele que serviam ao mesmo Deus que ele, da mesma forma que ele, que batiam o pé junto e falavam, não vou adorar esse Deus, vou adorar o meu Deus, que oravam com ele. E Daniel diz que se guardou, falou, Arioque, beleza, obrigado por avisar, segura aí essa espada. Meus amigos, irmãos, meninos, a gente tem que orar. O negócio está difícil, está complicado. O rei vai mandar matar a gente porque a gente não sabe o que ele sonhou e nem dá a interpretação. E eles foram fazer o quê? Juntos? Orar. Legal, né?
Tem amigo, olha que coisa interessante. Amigo que faz aquilo que é bom aos olhos de Deus. Esse dá para chamar de amigo. Aquele que te incentiva a buscar mais a Deus. Esse dá para chamar de amigo. A pessoa que te aproxima de Deus, não a pessoa que te afasta de Deus. Quando a gente fala de julgo desigual, é isso. Damares, por que não pode namorar com pessoa que não é crente, que não é cristão, que não serve a Deus? Pode namorar com ateu, com católico? Ele vai te aproximar de Deus? Do Deus que nós servimos? Do Deus em que nós não colocamos a nossa fé em coisas? Que nós não colocamos a nossa fé em ídolos? Que nós não oramos a outros para chegar até a Deus? Que nós temos livre acesso? Vai te aproximar? Não é frequentador, então. Vai te aproximar de Deus como? Quando você tiver uma aflição na sua vida, um momento difícil, que conselho que vai sair dessa pessoa? Vai ser um conselho de Deus. Olha, tenha paz. Não fica magoado, não fica triste com tal pessoa, não fica nervoso por causa dessa situação. Ou vai ser aquela pessoa que vai falar, você tem que ir lá mesmo, tirar satisfação, porque isso não pode ficar desse jeito. Se você quiser, eu te ajudo a bater em fulano. É esse tipo de gente? Não. É o tipo de gente que fala, vamos orar, deixa isso para lá. O que Deus tem para a sua vida é maior. Os planos que Deus tem para a sua vida são melhores. Eu estou orando por você. Esse é seu amigo. Aquele que fala, eu estou orando por você. A prova está difícil, vamos colar? Não. Vamos crer em Deus. Vamos fazer o que é certo. Se a gente não estudou, assuma as consequências. Se você estudou, peça que o Espírito Santo te lembre. É a honestidade do dia a dia. São essas pessoas que têm realmente, que mostram no seu exterior a presença de Deus em sua vida. Então, Daniel foi orar com os meninos e Deus revelou para Daniel o sonho e a interpretação. Aí Daniel ficou feliz, foi lá, falou, Arioque, me leva lá no rei, que agora eu sei que ele sonhou e isso é a interpretação. E ele levou quem com ele? Os amigos, os meninos, 3 meninos amigos deles, e foram os 4 lá. Daniel deu sonho e interpretação. E o rei ficou muito agradecido. Falou, nossa, arrasou. Foi isso mesmo que eu sonhei. E essa interpretação é forte. Era uma coisa boa. Né? O rei gostou, ficou feliz. Falou, vocês realmente são servos do Deus Altíssimo. Que Deus é esse? Respondeu o rei a Daniel. Está lá em capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. O nome de Deus foi glorificado na vida deles. E o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas. E o pôs por governador de todas as províncias da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Deus a Daniel, porque Daniel era um amigo, que constituísse sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Daniel gostou de ser sábio do rei. Estudioso, gostou dessa vida. Falou assim, não, faz o seguinte, tenho aqui comigo 3 amigos que são bons nesse negócio aí de contabilidade, administração, governo. Coloca eles, são meus amigos. Acreditam no mesmo Deus que eu. Por dentro nós é igual, mas é semelhante. Se Deus me abençoa, vai abençoar eles também. E por isso, que no versículo 3, quando Nabucodonosor constitui a estátua para adoração, chamou quem ali no versículo 2 do capítulo 3, mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os administradores todos. Por isso que os meninos foram e Daniel não foi. Daniel fala que não fala que Daniel foi servir a estátua nenhuma, não. Ele só conta. Ele ficou na porta do rei. Ficou lá, de sábio, quietinho, e os meninos que foram adorar a estátua. Mas não adoraram. Por quê? Porque eles tinham fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus. Deus já tinha mostrado que ele era Deus para Nabucodonosor. Mas, segundo o capítulo 2.1 da nossa revista, a insanidade do monarca era muito grande. Lá no capítulo 3, ele decidiu que todos deveriam adorar a estátua dele. E no capítulo 4, versículo 30 de Daniel,
a gente vê que o rei também era meio doidinho. Cadê? E falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei. Olha o texto, aqui o meu título fala a loucura do rei. O rei era extremamente arrogante. Na Babilônia, o que reinava, ele queria ser o centro, ele queria ser adorado. Lá em Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, e no versículo 11, do 1 ao 9, nós temos de onde que vem esse rei da Babilônia. Olha que loucura, é isso. O cara era de família, esse negócio de arrogância. E era toda a terra, isso lá em Gênesis 11. Gênesis 10, versículo 8, do 8 ao 10. E era toda a terra de uma mesma língua. Estava falando de quem? De Babel. Né? É a história ali de Babel. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. A terra de Sinar era a terra onde estava a Babilônia. Daniel fala isso no capítulo 1, que eles foram levados para Sinar. Era onde ficava a Babilônia. E habitavam ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimamos, e a gente vai edificar uma casa, um templo bem alto, para todo mundo ficar aqui junto e adorar e chegar até a Deus. E o Senhor disse, eis que o povo é um e tem uma mesma língua. Isso não vai ser bom. Eles vão ficar fazendo besteira. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Nabucodonosor já era de uma terra, já era de um povo. Já não tinha dado certo no passado. Que era dos descendentes de Nimrod. Eia, desçamos e confundamos a língua deles. Foi a atitude que Deus teve, de espalhar eles. Só que esse monarca anterior, Nimrod, ele era um cara determinado. E ele levantou outro povo, se ajuntou, fez um governo forte, um governo pagão. Um governo do qual Moisés estava querendo livrar o povo dele, quando escreveu a lei, né, dada por Deus. Deus queria livrar o povo de Israel dos costumes dos caldeus, da terra de Sinar. Tudo tem relação uma com a outra, né? A Bíblia é linda. A fé em meio à morte. Os músicos tocaram. Que músicos que eram esses? Muitos levitas. A gente viu isso aqui no ponto 1. Que eles tocavam alguns instrumentos da ordem semita. Está lá em Daniel 3:5. A flauta, a harpa e o saltério. A gente falou isso no trimestre passado, Salmos. Que existiam instrumentos que eram do povo de Deus, que eles faziam a adoração a Deus com aqueles instrumentos. Eram instrumentos dos levitas. E eles estavam lá já tocando. Olha só, eles passaram. Daniel pediu para ser experimentado 10 dias. Eles ficaram comendo legumes 3 anos. 3 anos comendo legumes até serem aprovados por Nabucodonosor e ganharem o posto de sábios. Passou-se mais alguns anos, Daniel interpretou o sonho, eles já tinham casa própria, já moravam, já estavam bem, os meninos já eram governador, já era homem. Mas eles permaneceram com a fé deles. Os músicos, na contramão disso, o povo que tinha comido do banquete do rei os 3 anos e feito tudo que era mau aos olhos de Deus, já viraram babilônicos. Já tinham se contaminado, já eram os músicos de Deus que tocavam na casa de Deus. Já estavam tocando para Nabucodonosor ser adorado. Mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram. Está lá no capítulo 3, versículo 12 de Daniel. Diante de tal afronta, alguns homens correram para denunciá-los. Contaram para Nabucodonosor, porque o ímpio vê o lado de fora, não vê o lado de dentro. O que importa é o seu coração. Mas quem não entende as coisas espirituais não sabe o que você está fazendo. Foram lá denunciar os meninos para Nabucodonosor. E olha a reação de Nabucodonosor. Ele falou o quê? É de propósito que vocês estão fazendo isso? Daniel capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som, eu vou te dar mais uma chance. Versículo 14. Falou Nabucodonosor, lhes disse, é de propósito que vocês estão fazendo isso? Vocês estão satisfeitos com alguma coisa? Porque Nabucodonosor respeitava eles, tinha dado altos cargos para eles.
Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não são assim, vocês não são rebeldes, vocês são bonzinhos. E eles explicaram que é porque eles não se dobrariam a outros deuses. Mesmo que o rei gostasse ou deixasse de gostar deles, jogasse eles na fornalha. Nabucodonosor, que era alguém arrogante, falou o seguinte: o que é isso? Vocês estão comigo? Eu dei tudo para vocês. Dei as melhores coisas, as melhores roupas. Coloquei vocês governadores do meu povo. E agora vocês fazem isso? Esquenta a fornalha mais. Eu quero que aqueça. Aprendemos que estes jovens não têm perspectivas. Aprendemos que com eles, que quem não tem perspectiva eterna pode temer a morte. Mas quando sabemos que tem algo muito melhor nos aguardamos, a morte passa a lucro. E essa é referência de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é Paulo dizendo que a vida dele, a missão dele nessa terra não estava se importando com banquete, com roupa, com respeito, com poder. Estava se importando com fazer aquilo que é da vontade de Deus. Eles tinham isso antes mesmo de Paulo escrever. Eles já tinham isso com eles, porque eles guardaram aquele pouco de Bíblia que eles tinham. Se a gente for comparar, a gente tem todos esses livros. Eles só tinham ali o Pentateuco e os profetas. Eles já tinham guardado tudo. Eles já viviam tudo. Se a gente for olhar, fosse viver com tanto de livro que eles viviam, a gente não conseguiria, talvez. Mas eles conseguiram. Olha aqui que eles conseguiram escrever a história. Quando morrer é lucro, a palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrarem os seus joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram em um sonoro não. O rei não lhes importando o que poderia fazer o monarca. Não estavam nem aí. Quer me matar? Tudo bem. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que de costume e ordenou que os lançassem no fogo ardente. É preciso ressaltar que a fornalha estava tão quente, tão aquecida, que quem jogou os jovens lá dentro morreu. O risco era notório, a sentença já havia sido dada pelo rei, extermínio para os insurgentes, para os revoltosos hebreus. Entretanto, os 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que haviam tomado a decisão certa de permanecer fiel a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 28 diz assim: e esse que é o bonito, eu tenho Jesus no meu coração. Ai, venha como estás, filho pródigo. Vem mesmo, vem. Mas tem que vir, vestir a roupa de filho, trocar as vestes, tomar banho, mudar a conduta e agora agir como filho. Não agir mais como rebelde. Olha o que Jesus, que é tão lindo. Jesus é lindo mesmo. Jesus é lindo e cheiroso. Até nome de igreja. Igreja Evangélica de Jesus, lindo e cheiroso. É sério. Jesus é maravilhoso. É bonzinho. Jesus é justo. Jesus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia! É nisso que nós cremos, de deixar o mundo, de renunciar e de seguir a Cristo em verdade. O nosso capítulo 3 aqui da revista, nosso tópico 3, um Deus que confunde o inimigo. Nabucodonosor manda eles para a fornalha, o que ele vê?
Em uma conjuntura onde não teria outro final a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei se espantou e levantou depressa, falou aos seus capitães: a gente não jogou 3 homens atados, amarraram eles para queimar. Iam jogar eles no fogo, ainda amarraram as mãos deles para eles não fugir. Falou: a gente não jogou 3 homens, 3 meninos amarrados? Falou: jogou, rei. Por quê? Aí o rei fala: eu não estava vendo 3. Capítulo 3 de Daniel, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam, disseram ao rei: é verdade, foram 3. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens. 4 homens soltos, que andam passando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem, sai. Servos do Deus Altíssimo. Ele reconheceu, de novo. Sai, vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Versículo 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se mudou, nem cheiro de fumaça. Eles não ficaram fedendo a churrasco. A gente passa na frente da churrasqueira, no ponto de ônibus, e o cabelo já pega cheiro de carne, já pega cheiro de churrasco. Eles entraram dentro do fogo e não saíram fedendo. Sabe quando você está vindo para a igreja, para o culto, aí o seu vizinho coloca fogo lá em alguma coisa e você está passando na calçada, cheiroso, com o seu perfuminho lá da Polishop, forte, que pega em você e não sai, tudo cheiroso, e passa com a sua roupa limpinha passada e a fumaça fica em você. Eles entraram no fogo, gente. É humanamente impossível isso. Eles entraram dentro do fogo, saíram. E não saíram nem fedendo a fumaça. É forte um negócio desse, não é não? Versículo 28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, qual todo o povo, nação, língua, que disser alguma blasfêmia contra o Deus deles, igual eu fiz, que seja despedaçado as suas casas, sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar ainda mais, eles já eram governadores, eles deixaram a vida deles, entregaram a Deus, e o rei fez com que eles prosperassem na província de Babilônia. Glória a Deus. Deus entra conosco na fornalha. Isso nós temos conosco. Vamos ler Hebreus, Galeria da Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 34, para a gente poder fechar. Hebreus, capítulo 11. Serão citados, eles ficaram famosos. A história deles repercutiu pós-exílio, no momento do exílio, de uma maneira muito forte até hoje, até o momento de hoje que nós temos conhecimento. Daniel capítulo 11, versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão
e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Os meninos escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Eles permaneceram. Esse é o exemplo que eles deixam para nós. Em Deus somos mais que vencedores, é o nosso tópico 3.2. Não importam as circunstâncias que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Eu quero ser adorado, eu quero ser adorado. Eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ser honrado, eu já fui muito humilhado nessa vida, não aguento mais sofrer. Mas está sofrendo do jeito certo? Tem que sofrer do jeito certo. Eles estavam sofrendo do jeito certo. Estavam sofrendo por aquilo que eles decidiram por amor de Deus e não pela consequência dos seus erros. Tem gente que está sofrendo pela consequência dos seus erros. Fez a coisa errada, aí está sofrendo. Aí acha que é sofrimento, esse sofrimento que os meninos passaram, que vai ser honrado. Não, você está só colhendo o que você plantou mesmo. Não tem nada que ser honrado depois. O caso deles, eles sofreram por amor de Deus. As escrituras encerram a história sobre esses 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhe fez prosperar na província de Babilônia. Capítulo 3:30. Deus honra aqueles que lhe são fiéis, fiéis a Deus e não a si mesmo. Deus é o escape das aflições da vida. E a gente conclui. Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus a ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Devemos crer sempre no Senhor. Somente Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar os seus corpos ao fogo e deixaram de confiar e adorar. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixar de adorar e confiar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Nós aprendemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Que quando nós deixamos Jesus pelo mundo, nós ficamos sozinhos. Se você deixar Jesus para ficar com todo mundo, você vai ficar sozinho. Mas quando nós deixamos o mundo por Jesus, nós sempre temos alguém que nos acompanhe. Sempre alguém que entra na fornalha com a gente. Porque a gente escolheu o melhor. Porque maior do que o nosso Deus não há. Quer saber como esses meninos foram importantes? Sabem a história dos 3 reis magos? Quando Jesus nasce, e aí eles vão lá para adorar a Jesus. Olha como esses meninos foram diferenciados e foram pessoas que foram influenciadores no meio deles. Eles que eram sábios, passaram para os outros sábios a sabedoria que eles tinham acerca da profecia, que viria o Messias. Os 3 reis magos, eles vieram do Oriente, da terra de Sinar. Quando eles viram a estrela, apareceu uma estrela. Opa, apareceu uma estrela. Que estrela que é aquela? Aquela estrela. Vamos ver se tem alguma coisa escrita aqui dos nossos sábios. Opa, está dizendo aqui que tem alguém que está nascendo, um rei. Está nascendo um rei. E eles foram procurar. Eles foram procurar porque o povo deles já tinha sido ensinado, influenciado. Eles foram para a Babilônia e influenciaram na Babilônia. Não se deixaram ser influenciados. É legal que eles tanto conheciam as promessas de Deus, Daniel principalmente, que lá em último texto, para a gente acabar, Jeremias 25:11. Último texto mesmo, pois desse acabou. Jeremias 25:11. Como é bom a gente saber a palavra de Deus. E toda a terra... Acha aí, Jeremias 25:11, quem está procurando?
Porque quando a gente conhece a promessa de Deus, a gente permanece, a gente prevalece. Achou 25:11, Clara? Achou? Então vamos ler. Jeremias capítulo 25, versículo 11. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia. Quanto tempo, Clara? Quanto tempo, igreja? 70 anos. Então, esse cativeiro tinha data para acabar. Foi nisso que eles creram, que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Eles sabiam que o povo deles ia voltar. Não como o reino do norte, que nunca voltou. Sabe por que a gente fala que Jesus Cristo é o rei da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá? E por que os judeus são judeus e não são as outras tribos? Porque as outras tribos não voltaram. As outras tribos foram pegas pelo Império Assírio e foram espalhadas. A única que voltou foi a tribo de Judá. Por quê? Porque Deus tinha promessa na tribo de Judá. Jesus Cristo viria por eles. O cativeiro tinha data para terminar. Eles acreditaram até o último dia da vida deles. Por isso que Daniel viveu tanto. E a gente vai ver Daniel, mais de Daniel. Aí vai ser só Daniel semana que vem. Viveu, pegou 3 reis. Estava ali vivo. Por quê? Porque a esperança dele, ele tinha promessa dentro dele. E quem tem promessa tem ânimo, tem motivação. Ele queria ver o povo dele voltar. Ele queria ver como Moisés viu. Queria ver o povo entrar. Cheguei na terra prometida. Eu lutei, eu passei por fornalha, passei pelo deserto, passei 40 anos, vi a terra se abrir, mas eu cheguei na terra prometida. Que a gente possa passar todas as aflições aqui e chegar na terra prometida, não esquecendo das nossas promessas que Deus tem nas nossas vidas, individualmente e no grupo, no geral, que Deus tem para o povo dele, que é de habitar eternamente em glória, na presença de Deus, para sempre, adorando ao único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus. Que o objetivo de Daniel escrever esse livro tenha sido concluído em nossas vidas, para nos motivar a perseverar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Damares pela excelente aula, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, uma cooperação abençoada, que possamos sair daqui nessa manhã renovados pelo poder da palavra do Senhor. Grande lição desses jovens, né? E é interessante lembrar, mas foi muito bem no contexto histórico, enfim, é que os jovens adolescentes, eles viviam em um contexto complicado em Judá. Judá não estava tão bem, Judá estava distante de Deus. Judá estava distante de Deus, mas mesmo assim, lá, nesse problema político, distante e religioso, havia alguém que estava servindo ao Senhor. Foi provada a sua fé, mediante a Babilônia, e ali mostrou para nós que vale a pena servir ao Senhor. Amém, irmãos? Já estamos um pouquinho avançada a hora aqui, né? Quero convidar o pastor para dar o término, e que domingo tem mais, irmão. Estamos chegando no final, né? Deus abençoe os irmãos, também está acompanhando online, que possa acompanhar essa aula e que possamos aprender e servir ao Senhor, como esses 3 jovens serviram ao Senhor. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe. A aula da Damares, né, muito boa. A gente só tem que... Eu perdi uma parte, nós fomos entregar a ceia juntamente com o evangelista nosso irmão Augusto, mas é de suma importância a nossa presença na IBD. Nós temos focado isso constantemente, não vamos cessar e nem cansar. Amém? Vamos participar do domingo que vem, tem mais 2 aulas do trimestre aí, para encerrar o trimestre, já vamos começar outro. Olha só, como disse ontem, né? As coisas são breves, tudo passa muito rápido, o fim está próximo. As coisas passam rápido para a gente, né? Então vamos aproveitar o que Deus tem nos oferecido gratuitamente, uma aula maravilhosa como essa, tá? Vamos pôr de pé, vamos orar. À noite, a ceia do Senhor, parte 2, porque nós estamos fazendo em 2 partes, né? Então a ceia, a comunhão, os irmãos que participaram ontem, eu creio que dá para vir hoje também, porque geralmente no domingo é bem menos a cooperação. Então se você quer vir no culto hoje à noite, venha. Aí você vai ver que o que vieram ontem, e ver que está lotado, está cheio, você compreende e fala, não vou entrar por amor ao meu irmão, entende? Mas se você chegar aqui e ver que tem um lugarzinho que dá para você sentar, venha. Fica em casa não,
tá bom? Aproveita a oportunidade. A galeria sempre fica vazia, eu creio que a ceia de hoje vai estar vazio aqui. Uma boa parte veio ontem, então você pode vir. Eu vejo dessa forma, tá bom? Para que não fique um culto tão vazio e você esteja presente em nome de Jesus. Vamos orar e vamos para a nossa casa. Senhor, mais uma vez te louvamos pela vida da tua serva, nossa irmã Damares. Sustenta ela, Pai, debaixo da tua potente mão. Guarda e livra de todo mal. Dá direção em sempre, Pai, em seu entendimento, como tem sido até aqui, para que ela venha ensinar sempre, ó Pai, e juntamente todos nós aprendermos junto. Obrigado pela superintendência da escola, pelos alunos aqui presentes e pelos irmãos que estão em seu lar. Em nome de Jesus, dá um bom domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Fim o seu tempo de estudo da escola dominical, com as lições aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em sua paz e amor, e nos concede para sempre o seu celeste favor. E aos visitantes amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.